Boa noite, gente. Todos os nossos amigos aí que estão participando com a gente de mais essa transmissão ao vivo. É um prazer a gente voltar a conversar com todos vocês, aproveitar aí a oportunidade que as redes sociais nos dão, da gente falar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E pedir para vocês aí nos ajudar, compartilhando aí no perfil de vocês, compartilhando com a gente aí, para divulgar para mais pessoas poder assistir, mais pessoas poder fazer perguntas. Então nos ajude a divulgar, compartilhando aí na sua linha do tempo, a nossa publicação e nos ajudando a divulgar bastante. Quem quiser fazer sua pergunta, então, pode mandar para a gente por mensagem ou nos próprios comentários. O pessoal que está aqui junto comigo vai trazer aqui para a gente conversar. Sem frescura nenhuma, mande a pergunta que quiser, sobre o assunto que quiser da nossa cidade, enfim, para a gente aproveitar aí esse tempinho e poder conversar sobre tudo aquilo que é importante no nosso município, tirar as dúvidas, responder críticas, receber sugestões, enfim, né? Para a gente, com cada vez mais transparência, cada vez mais diálogo, poder construir aí uma cidade melhor, né, e mais feliz para todos nós. Hoje um dia importante para nós anunciamos hoje, né, o que vamos pagar aí metade do 13º salário agora dia 30 de abril, né, na próxima semana já, né, o que é para nós motivo de felicidade, já que estamos com as contas em dia, com a nossa situação organizada e vamos poder antecipar aí o pagamento da metade do 13º, no momento em que o país enfrenta a crise, o Estado enfrenta a crise, e a gente aqui em Taquari, com todas as medidas que a gente vem tomando aí nos últimos meses, no último ano, a gente hoje, graças a Deus, está podendo fazer aquilo que a gente planejou e podendo, né, manter toda a situação da cidade em dia, obviamente que com muito sacrifício, né? Hoje, para quem não sabe, nós estamos com apenas um secretário nomeado, nós estamos gastando 80% menos do que o normal com CCs, implantamos inúmeras medidas aí de gestão de economia, hora extra, diária, etc, justamente para poder se adaptar a esse momento de crise que a gente obviamente está vivendo, infelizmente, né? Poder ultrapassar ele e ao mesmo tempo poder garantir os investimentos que a gente planejou para a cidade, e o maior deles, sem dúvida nenhuma, que é a vinda da Zang, da empresa de call center, aí, que até o final do ano vai estar gerando centenas e centenas de empregos aí na nossa cidade. É um sonho antigo, acalentado aí por todos nós, né? E que vai transformar a vida da cidade. Vocês podem ter certeza absoluta, a hora que a gente botar ali centenas de pessoas a trabalhar, esse dinheiro começar a circular na nossa cidade, o ambiente do nosso município vai ser outro e a gente vai poder crescer e se desenvolver aí cada vez mais, né? Este ano, por incrível que pareça, o ano de 2018, que para a maioria dos municípios tem sido o pior ano aí das últimas décadas, nós já iniciamos o ano inaugurando a Estrada de Aterrados, né? Agora em janeiro inauguramos a Estrada de Aterrados, que muitos imaginavam que ela não ia sair, nós inauguramos a estrada,
Compramos um micro-ônibus novo, pago à vista, né, para a Secretaria de Educação, já distribuímos material escolar, semana que vem vamos estar distribuindo os uniformes escolares para a nossa rede pública. Estamos fazendo nesse momento mutirão de exames para poder colocar em dia a maioria dos exames de imagem, né, que é uma demanda sempre muito grande da Secretaria de Saúde. Então, enfim, as coisas obviamente dentro do cenário que a gente está vivendo estão andando muito bem e sem dúvida nenhuma a notícia melhor do ano para a nossa cidade, da história dos últimos 30 anos, é a vinda da empresa de call center. Quem ainda não teve a oportunidade de descer no seminário para olhar, a obra está andando em ritmo acelerado. Hoje de tarde ainda estive lá, junto com um dos diretores da ZANC, que esteve aqui na cidade de novo, para a gente ir alinhando algumas outras situações para acelerar isso o mais rápido possível. Então, as notícias para o ano 2018, graças a Deus, têm sido muito boas, né? E mais essa que a semana que vem nós vamos estar pagando em metade do 13º e ainda dando aumento aí, reposição aí de 2,07% para o funcionalismo do município. Então, quem quiser mandar aí a sua pergunta, já chegou algumas aqui para nós. Quem quiser mandar a sua pergunta, sua dúvida, sugestão, fica à vontade, manda aí nos comentários ou pode mandar por mensagem, enfim, né, que a gente devagarinho vai respondendo aqui e vamos tentar responder a todas, tá certo? A Roselaine, né, que é lá de Júlio de Castilhos, nos faz aqui um pedido, né, para o ônibus que leva as crianças para a escola de Júlio de Castilhos se pode subir na estrada da Barcelos para pegar as crianças de manhã, porque ela prefere, para não ter que descer com as crianças até a beira da estrada, ela acha muito perigoso. Aproveitando, Roselaine, porque essa é uma dúvida que surge várias vezes, inclusive de pessoas que eu atendo aqui no gabinete, enfim, né? É óbvio que cada pai, cada mãe quer que o micro-ônibus, o ônibus da educação passe, obviamente, na frente da sua casa, porque além de dar mais conforto, dá mais segurança, como tu disseste, né? O problema são dois. O primeiro é que os ônibus são contratados, aqueles que são terceirizados via licitação, e tem uma rota pré-definida que a gente não tem como alterar, porque senão aumenta o custo. E o segundo problema é que se para cada aluno o nosso ônibus atrasar, né, andar um trecho que aumente mais 3, 5 minutos que seja, para pegar aquela criança, se buscar 10 crianças vai aumentar meia hora, 40, 50 minutos e aí acaba atrasando para todo mundo. Então, montar a logística desse transporte escolar é um trabalho imenso. Tu não tem noção do trabalho que o pessoal da prefeitura passa cada ano para poder montar essas rotas e poder fazer o melhor possível para todo mundo, né? Agora, né, nós estamos conseguindo transportar 100% dos alunos, né? Tem cidade vizinha aqui pertinho, Lajeado, por exemplo, que diminuiu o transporte e reduziu a distância para poder economizar. Nós preferimos economizar cortando CC e cortando secretário para não ter que tirar o transporte do teu filho, como alguns municípios aqui na volta acabaram fazendo diante dessa crise, né? Então são questões de escolhas dos gestores. Nós estamos conseguindo manter o transporte para 100% dos alunos. Assumimos agora, e vamos assumir mais uma semana que vem, a quarta turma já, a terceira ou quarta turma já de educação infantil do governo do estado, para algumas escolas não fechar, né? Ou seja, estamos assumindo mais responsabilidade que não é no município, né? Que o governo do estado não assume, mais despesa do município. Na verdade não é despesa, é mais investimento, mas como eu disse, nós podíamos estar cortando nisso e mantendo o CC ou mantendo o secretário, por exemplo, né? E fizemos uma escolha aqui de manter aquilo que é prioridade. Então, infelizmente, essa tua demanda a gente não tem como resolver nesse momento, tá? A Ana Lúcia pede aqui para a gente explicar por que não arruma as lâmpadas que está tudo no escuro na Euclides da Cunha. Aí ela bota entre parênteses, né? Não, nós botamos aqui, que é dos postos da RGE. Nós estamos tendo um problema grave aqui com a RGE, viu, Ana Lúcia? Ali na Colônia 20, por exemplo, na Avenida 20 de Setembro, no bairro Laria, essa semana aconteceu de novo, que a RGE vem, troca os postos, bota a porta de concreto e simplesmente não liga a iluminação pública. Nós já temos a decisão judicial contra a RGE, já notificamos a empresa, enfim, né? Uma série de questões que a gente já fez, mas a RGE não cumpre, não tem jeito, nós estamos executando a multa, né? E estamos procurando, na medida do possível, poder recolocar essas lâmpadas, mas é que o certo é a RGE colocar, né? Então nós estamos em cima deles para que eles façam isso. A Joyce nos pergunta aqui, qual a previsão para concurso público em Taquari? Este ano, Joyce, tá? Este ano vai ter concurso. Lembrando que nós já fizemos 2 concursos desde que a gente assumiu. Só na área da educação, por exemplo, quando a gente entrou, mais de 80% dos professores eram contratos emergenciais. Hoje a gente inverteu esse percentual e menos de 20% dos professores são contratos emergenciais, justamente porque a gente fez 2 concursos nesse período.
Então este ano vai ter mais um concurso, quem tem interesse aí de ser servidor aí do município, já pode se preparando, já pode estudando, pode pegar como base o próprio edital dos concursos passados, né? Obviamente vai ter alguma modificação, mas a base está ali, e nós logo em seguida vamos anunciar aí o edital para o novo concurso público. Mas pode se preparando porque vai ter concurso público esse ano, tá? A Janaína nos pergunta aqui sobre o posto de saúde do Paço da Aldeia. E eu já aproveito para responder sobre o do Paço da Aldeia e sobre o posto de saúde das Amoras. Os dois vão inaugurar logo em seguida. Nós, inclusive, já compramos os equipamentos para esses dois postos de saúde. Estamos só esperando a empresa nos entregar, que deve entregar ainda agora final de abril, início de maio, e a gente quer ainda antes do meio do ano inaugurar os dois postos. Lá nas Amoras é um posto maior, né, de 300 metros quadrados, vai ter equipe completa com médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, etc, etc. E o do Paço da Aldeia, ele foi ampliado em quase 90 metros quadrados, se eu não me engano, mas ele é uma extensão do SF do Coqueiros, né? Então são situações diferenciadas. Mas lá nas Amoras, nós inclusive já fizemos o pedido para um SF, né? Para ter a equipe completinha que nem tem na Colônia 20, que nem tem no Coqueiro, que nem tem na Léo Fala, que nem tem na praia, tá? E quem das Amoras está nos assistindo, quem morou no interior, né? Quem um dia sonhou que lá nas Amoras ia ter um posto de saúde completinho, tantas outras oportunidades que já passaram, e nós logo em seguida estamos inaugurando mais um posto de saúde lá. Isso é algo que a gente tem orgulho na nossa gestão, é de ter ou reformado ou ter construído postos novos em todas as regiões da cidade, né? Desde a reforma do posto da Alvin Fala, que começou no governo do prefeito Ivo e terminou no nosso, passando pelo Prado, passando pela Colônia 20, passando pela construção do Rincão, pela construção da Caieira, a reforma do Coqueiros, a reforma do Paço da Aldeia, duas reformas que fizemos no CAPS, né? Então, ou seja, a gente investiu em muito nessa área da saúde e vamos agora inaugurar o das Amoras e o do Paço da Aldeia logo em seguida. Tá certo, Janaína? A Priscila nos pergunta aqui se existe alguma multa para quem coloca lixo fora do container caso a pessoa seja identificada. Existe, Priscila. O problema justamente é identificar. Porque normalmente as pessoas fazem em horário que não tem ninguém na rua. Então, se tu conseguir identificar, pode mandar para nós de forma anônima, inclusive, com certeza absoluta nós vamos multar. Assim como a gente tem feito em qualquer área da fiscalização, né? Seja em construção irregular, seja às vezes na limpeza de terreno, né, que não é feita. Enfim, é óbvio que a gente tem uma dificuldade por ter poucos fiscais de fiscalizar a cidade toda, mas todas as denúncias que chegam para nós, a gente tem apurado. E multado, inclusive, trancado obra. Inclusive, essa semana mesmo assinei aqui uma procuração para entrar com uma ação para pedir a demolição de um prédio, né, aqui perto da Leixo Rocha. Então, enfim, a nossa fiscalização, dentro das suas possibilidades, tem atuado. Mas, se mandar para nós a denúncia, é óbvio que facilita muito, e é um papel que cada um de nós tem que exercer enquanto cidadãos, né, de fiscalizar. Não tem porquê a gente ser certo e o nosso vizinho fazer errado, né? Todo mundo tem que fazer certo, e fiscalizar é uma maneira também da gente contribuir para o crescimento da nossa cidade, tá? Então, Priscila, se porventura você se identificar aí, tu ou algum vizinho teu, manda para nós pelo Facebook, por e-mail, carta anônima, como tu quiser. Só manda para nós a identificação, pode ter certeza absoluta que a pessoa vai ser multada, tá? A Dani Silva diz que é um pecado aquele micro novinho para os alunos das escolas, um micro executivo, sendo que o da saúde de madrugada para Porto Alegre está caindo aos pedaços. E é uma vergonha para Taquari. É mais ou menos, Dani. Primeiro, que eu acho que os alunos merecem um ônibus bom. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é óbvio que a saúde também merece. Não é à toa que a nossa gestão foi a gestão que mais comprou veículo para a Secretaria de Saúde. Eu ouso aqui te dizer que nós compramos mais que todas as outras juntas na história de Taquari. Tá? E estamos comprando mais agora. Tá? Então é só a questão da burocracia nossa aqui. Pelo menos carro nós vamos comprar. Micro não sei te dizer, porque o governo do estado está nos devendo hoje mais de R$1 milhão só na área da saúde. Se o governo do estado nos pagar, está gravado aqui, vai ficar no Facebook. Se o governo do estado nos pagar esse 1 milhão, eu prometo para ti que nós compramos 3 micro-ônibus zero. Melhor do que aquele que nós compramos para a educação. Só que o governo do estado tem que nos pagar, porque senão fica difícil. Né? O governo do estado dever para nós mais de R$1 milhão, isso é muito dinheiro para a nossa saúde, dá para comprar 5 micro-ônibus, por exemplo. Tá? Então, se tu puder, inclusive, aproveitando o Facebook, tu nos mandou a pergunta aqui,
cobra dos nossos vereadores de todos os partidos, manda mensagem para o governo do estado, manda mensagem na Secretaria de Saúde do estado, manda mensagem para o governador, manda mensagem para os deputados estaduais, porque é uma vergonha o governo do estado está devendo para um município carente que nem o nosso mais de R$1 milhão e obviamente a dificuldade aparece aqui, né? Nessas situações como essa que tu nos colocou. Então se a gente não comprou um micro novo para a saúde foi porque ainda não sobrou dinheiro. O dinheiro da educação e o da saúde são recursos vinculados que a gente não pode utilizar para outra coisa. Eu não posso, por exemplo, pegar o dinheiro deste micro da educação e comprar um para a saúde. E vice-versa, eu não posso comprar um micro para a saúde e usar na educação, né? Então esse é o problema. O grande problema hoje da saúde do nosso município é o governo do estado que não nos paga. Está devendo mais de R$1 milhão para um município pobre que nem o nosso Itaquari. Né? Então isso é um problema grave. Tá? Essa eu já li do concurso. Espera aí. O Thiago nos pergunta aqui, né? Diz que desde o ano passado tem uma lei para a nossa cidade que vai gerar muitas multas e outra lei para diminuição gradativa das carroças da cidade. Quando serão sancionados? Bom, primeiro, aqui na prefeitura não tem nenhuma lei para ser sancionada. Se a lei foi aprovada, eu confesso que eu não sei de cabeça, né? Ela já foi sancionada, até porque o prefeito tem um prazo de 10 dias para sancionar a lei. Se o prefeito não sanciona, volta para a Câmara de Vereadores e o presidente da Câmara sanciona automático, né? Então essa informação que está equivocada. A segunda informação de que a lei municipal voltada dos animais vai gerar multa. O problema é a fiscalização, Thiago, né? Hoje o governo do estado, como eu disse, só na área da saúde nos deve mais de R$1 milhão. Nós estamos aqui com apenas um secretário nomeado, nós estamos com 80% menos de CCs, então tem certas ações que a gente tem dificuldade de executar. E obviamente a gente tem que realizar aquelas, né, que são as principais, que são saúde, educação, né, enfim, essas é que a gente tem que fazer primeiro e obviamente a gente tem uma séria dificuldade em tantas outras. Mas pode ter certeza absoluta que está tudo aquilo que está ao nosso alcance, a gente tem feito, né, na área dos animais aí, muita coisa, e a gente sabe que tem muito por fazer. Só que infelizmente o momento econômico não permite que a gente priorize e consiga fazer tudo aquilo que a gente gostaria. O Márcio Vieira pergunta para nós aqui, calçamento e as escrituras do loteamento júnior, qual a previsão? Bom, primeiro, vamos por partes. Calçamento não tem previsão, Márcio, né? Calçamento, o dia que nós anunciar aqui que a rua A, B ou C vai ser calçada, pode ter certeza que não tem volta mais, né? Assim como foi com o PAC ali no loteamento Zé Luiz, como é com as ruas do Prado que hoje estão paradas e que vão sair, é normal esse atraso, infelizmente, né? Então, no loteamento júnior nós não temos previsão para calçamento, o que não quer dizer que a gente não esteja buscando recursos, tá? Nós estamos buscando, em que pese o governo federal ter reduzido drasticamente os recursos dos municípios. Só na área da educação, por exemplo, reduziu de 6 para 2 escolas o mais de educação aqui na nossa cidade. Então o governo federal tem sido um caos aí no repasse para os municípios aí no último ano e meio, 2 anos, né? Inúmeros programas foram encerrados ou diminuídos no governo federal. Sobre as escrituras, hoje de manhã nós inclusive tivemos reunião, né, sobre este assunto e ele está andando. Eu sei que estou para dizer que dos compromissos que a gente assumiu, esse é o que me dá mais vergonha até hoje, que são as escrituras lá do loteamento júnior, né? Porque eu já estive lá em reunião, dei prazo e a gente acabou não cumprindo por uma série de razões que não vem ao caso, mas a culpa é nossa, não é de mais ninguém, né? Mas está andando, tá? Hoje de manhã, inclusive, a gente sentou aqui para fazer uma reunião com o jurídico e a assistente social sobre isso. Então está andando e a gente vai acelerar o máximo sim, mas não vou dar mais prazo porque eu já dei uma vez e não cumpri. Tá, Márcio? Mas pode continuar nos cobrando e que vai sair. O Matheus Cezimbra, alguma previsão para o calçamento da Edu Renner? Diferente lá do loteamento júnior, Edu Renner vai sair asfalto lá, inclusive a obra já começou e acabou parando, porque o governo federal não repassou os recursos, a gente, nas viagens que fez a Brasília, conseguiu alinhar esses pagamentos, e amanhã de tarde, Matheus, eu tenho uma reunião com a empresa para a gente retomar as obras, tá? Essa obra ficou um ano parada, ela tem que fazer alguns ajustes aí burocráticos, mas ela vai sair. Essa não tem volta, ela vai sair o asfalto do Renner, tá? Então, amanhã de tarde eu tenho uma reunião com a empresa e eu espero vir da reunião já com a data para a gente retomar a obra do Renner neste mesmo contrato. Tem algumas ruas ali do Prado, uma aqui na Caieira, que também vão recomeçar a partir desta reunião, se Deus quiser, tá? Maneco, tem algum plano? O Thiago pergunta, se tem algum plano para reduzir mais o número de CCs no município, se além da redução de 80%, você acredita que é possível reduzir mais? Ô Thiago, se reduzir mais eu vou morrer do coração, não tem como. Não tem como, tá? Nós estamos reduzindo mais do que o limite.
Tenho certeza absoluta que vocês têm notado a falta minha e do André na rua. A gente não... Nós estamos com uma série de obras na cidade, eu não consigo visitar as obras. Eu e o André temos dificuldade. O material escolar, por exemplo, eu fui em uma escola só entregar. Eu não consegui nas escolas entregar o material escolar, nem eu nem o André. Né? E provavelmente vai acontecer de novo com o uniforme escolar, porque justamente a gente está aqui trabalhando em diversas pontas aqui, né? Chutando e atacando ao mesmo tempo, cobrando escanteio e cabeceando, para poder dar conta de tudo. Então não tem como reduzir mais, até porque eu acho que no Rio Grande do Sul nós somos o município que mais reduziu o CC, e reduzimos de verdade, não foi que nem o governador Sartori, que anunciou que reduziu o CC, e hoje a manchete na 0 hora que na verdade ele aumentou. Né? Em vez de ter reduzido, ele aumentou. Então aqui a gente fala e cumpre e não fica, né, com conversa fiada. Mas reduzir mais não tem como. Só tem um secretário, se eu tirar ele aí, você que é o secretário da Fazenda, né? Se eu tirar ele aí, tu já viu. Né? E os CCs que tem são aqueles que são o mínimo do mínimo do mínimo para a gente poder trabalhar. Então, infelizmente, não tem como reduzir mais. É impossível, tá? Impossível reduzir mais. Aproveitando, né, a pergunta aqui, um lembrete muito importante. Esta semana, até domingo, encerra os prazos de inscrição para os cursos da ZANC. Todo mundo que quiser trabalhar na ZANC, nesta primeira leva de 600, 800 empregos, obrigatoriamente tem que fazer esse curso. Em qualquer função. Quem quiser trabalhar no telemarketing, quem quiser trabalhar no recurso humano, quem quiser ser gerente, quem quiser ser qualquer coisa na ZANC, vai ter que fazer esse curso. Tá? Então a inscrição é até domingo, até sexta-feira na Prefeitura, na Câmara de Vereadores, no Sindicato do Comércio e no CDL. E sábado e domingo a Câmara de Vereadores vai ficar aberta para ali fazer as inscrições para o curso da ZANC. Então não esqueçam, tá? Não esqueçam. Até domingo, espalhem para todo mundo que puder, né? Porque vai ter muita vaga. A ZANC reuniu com nós a semana passada, foi manchete no fato, inclusive, para a gente acelerar as obras, porque eles já estão com um contrato para começar a trabalhar em Taquari, e a gente tem a esperança do número de empregos ser maior do que a gente imagina. Tá? Então vamos nos preparar, porque é obrigado a fazer o curso para poder participar. Na Câmara, então, final de semana, das 9 da manhã às 6 da tarde, tá? Então, quem tiver aí 1% de chance de querer trabalhar na ZANC, se inscreve para fazer o curso. O curso vai ser feito em horários absolutamente flexíveis, vai ter sábado, vai ter domingo, vai ter dia de semana, de manhã, de tarde, todo mundo vai poder fazer. Não vai ter desculpa para quem quer trabalhar, tá? Vamos lá. A Dayana nos pergunta aqui, Mané, que as pontes do Costa Santa Cruz, na divisa com Triunfo, podemos ter uma previsão? Previsão não vou dizer, mas nós estamos trabalhando para isso, tá? Nós, inclusive, ganhamos umas madeiras ali do governo do estado da estação, era eucalipto branco, não serviu, agora nós estamos comprando o eucalipto vermelho, né, que é o que precisa estar ali. Então, enfim, está saindo a ponte, tá, Dayana? Logo em seguida vai sair, nós vamos fazer uma ponte praticamente nova ali, então vai sair, tá? Eu quero agradecer aqui também, né, que é também importante, para o Luiz Carlos, para o Rudimário, os elogios que estão fazendo para a gente aqui, pelo bom trabalho, pela transparência, né? Receber elogio também é bom, né? Então, obrigado aí para vocês pelos elogios. A Tatiane, boa noite, prefeito. Pergunto sobre a Estrada dos Barreiros que a Secretaria de Obras deu por pronta. Primeiro, Tatiane, estrada de chão nunca está pronta, né? Estrada de chão a gente nunca dá por pronta. Porque a primeira chuva que der, a gente tem que ir lá trabalhar nela de novo. Então ela nunca está pronta. Né? Agora, nós estamos fazendo um trabalho enorme no interior, estamos trabalhando com 3 patrolas, estamos trabalhando com todos os caminhões disponíveis, inclusive com mais 2 alugados. Alugamos um britador para poder ter material para botar nas estradas, então nós estamos trabalhando e muito nas estradas. Se ainda não ficou a teu gosto, pode ter certeza que logo em seguida a gente vai passar de novo. Tá? A Sônia nos pergunta aqui da iluminação na costa do Santa Cruz, né, que não tem. Então, Sônia, hoje nós fizemos as amoras, amanhã estamos fazendo Cerro dos Quernes, se eu não me engano, tá? E vamos botar no cronograma aqui para logo em seguida a gente ir visitar a costa Santa Cruz. Aproveitando a deixa de iluminação, primeira constatação aqui, tá? Diminuiu 80% as perguntas sobre iluminação aqui. Não sei se você se lembra, que acompanha com a gente desde o início, a gente estava sempre falando sobre iluminação. Nós fizemos um mutirão, hoje a iluminação na cidade está boa, obviamente não é perfeita, porque é um trabalho constante de
de trocas, enfim, que a gente tem que fazer. Então, sempre quando queimar, tem que mandar para a gente aí pelo Facebook, por e-mail, pela ouvidoria, enfim, do jeito que for, para a gente poder, como a Sônia nos mandou agora, a gente poder ir trocando, tá? Duas perguntas aqui sobre rede de esgotos. A da Marlene, que é lá na rua Franklin dos Reis, e o Joel, que pergunta para nós, lá na rua José Porfírio no Prado, né, que também não possui rede de esgoto. Tá? Esse hoje, Marlene, Joel e todos que estão nos assistindo, eu não tenho dúvida que hoje esse é um dos principais problemas na cidade, que é o que envolve cano. Onde não tem cano, que nós temos diversos lugares na cidade, em que pese, para vocês saberem, tá? Nós até hoje já enterramos nessa cidade mais de 5 mil metros de cano. Não houve nenhuma administração que botou mais cano no município do que nós. Inclusive, as administrações passadas, há 10, 15 anos atrás, quando autorizaram ou deixaram acontecer loteamentos regulares, o loteamento Júnior, por exemplo, é todo irregular. O loteamento do Juquinha foi autorizado irregular, depois eles regularizaram, né, não completo como deveria ser. Né? Então, enfim, se há 15, 10 anos atrás não se tivesse deixado construir coisas, né, meia boca no município, nós não teríamos esse baita problema que nós temos hoje de cano na cidade. Tá? Então, nós já enterramos mais de 5 mil metros de cano e eu não tenho dúvida que esse é um problema gravíssimo no nosso município hoje. Tem alguns lugares que não tem canos e tem outros que os canos são insuficientes, que acabam alagando, né? Como ali na Leixo Rocha, nos fundos do Zé da Bicicleta, lá no Coqueiros, nos fundos do Rony Parodes, tá? Ali no Prado, né? Nos fundos da igreja ali do Pastor Xane, que foi inaugurado agora esses dias, tem um problema grave de alagamento também. Né? Então, ou seja, tem algumas regiões da cidade que a gente sabe que os problemas são graves, só que o valor nesses lugares para poder arrumar são muito altos, 80, 100 mil reais, 120 mil reais entre cano e mão de obra. E nesta crise toda, obviamente, o município não tem recursos para isso. Se o governo do estado nos pagasse 1 milhão, vou repetir aqui, eu comprava os 3 micro-ônibus que prometi agora há pouco aqui para nossa amiga que mandou a mensagem, e conseguiria colocar cano nesses lugares que a gente disse. Né? Então, obviamente que o orçamento da prefeitura é limitado, nessa dificuldade toda, né, a gente tem, mas mesmo assim estamos colocando cano. Hoje nós estávamos lá na Boa Vista fazendo um cano que tem ali. Eu sei que agora em seguida vamos fazer ali no Parque da Pedreira, uma situação grave ali na descida para o fórum, né? E tem uma sequência de trabalho que nós estamos fazendo de cano. O importante tem que continuar nos cobrando, mandando para cá para a gente poder ir priorizando cada vez mais. Agradecer aqui a Bárbara e a Clarice pelos parabéns que estão dando para a gente, né? Obrigado. Né? A Clarice ainda diz aqui, né? Nosso prefeito faz milagres. A gente não faz milagres, mas a gente acredita neles, viu, Clarice? Isso pode ter certeza. Se a gente não tivesse fé e não acreditasse, nós não ia ter inaugurado a Estrada de Aterrados, né? Porque não tem pessoa nesta cidade, não é nem só quem está nos assistindo. Todo mundo em Taquari ouviu de uma meia dúzia que torce para a cidade dar errado. Todo mundo ouviu que o Aterrados não ia sair. É mentira minha ou é verdade? Todo mundo ouviu. Antes, durante e depois da eleição. Algumas pessoas, poucas é verdade, algumas pessoas dizendo que Aterrados não ia sair. E nós fizemos uma obra quietinho, trabalhando, e ela foi inaugurada, uma obra que é importantíssima para o futuro da cidade. Até hoje, vocês que estão aí nos assistindo, estão ouvindo gente dizer que a Zanc não vai vir para Taquari. É ou não é? A obra está andando, a empresa está se instalando na cidade, o escritório dela, nós estamos terminando o cadastro e começando os cursos de qualificação, e tem gente, inclusive um vereador, né, que diz que a Zanc não vai vir para a cidade. Então, infelizmente, a nossa cidade ainda tem um problema, né, grave de uma meia dúzia que torce para a cidade dar errado. Não tem mais espaço para o nosso município dar errado. Agora mesmo, ali em Teutônio, a cidade, né, foi notícia em todo o Rio Grande do Sul, enfrentou um baita problema, com a polícia batendo em prefeitura, etc, diversas acusações. E o que o CDL da cidade fez? Assumiu a festa de maio para ele, a festa vai sair porque é uma festa da cidade, não é do governo. Isso é pensar mais na cidade do que no seu próprio umbigo. E isso ainda falta para nós aqui um pouquinho em Taquari, viu, Clarice? A gente saber que a cidade é nossa. E que se eu torcer para o prefeito fazer alguma coisa de ruim ou uma coisa boa não acontecer, eu estou me prejudicando, não é prejudicando o prefeito. Ninguém vai prejudicar o Maneco quando torce para o Aterrados dar errado, quando torce para a Zanc não vir, ou quando torce para a gente não pagar as contas aqui da prefeitura. Não, o problema não é do Maneco, o problema é da cidade. Né? Vai fazer mal para a cidade. E nós já passamos muito tempo aqui em Taquari
de as autoridades do município dizendo que as coisas não dão certo, que a cidade... Quem é que não ouviu, né? Prefeito dizer que a cidade não dá certo, que a cidade não tinha povo trabalhador, que aqui em Taquari não se gostava de trabalhar. Tá aí a prova que gosta, que nós temos quase 1.800 cadastros já para Zanc, né? Então, chega da gente torcer com a nossa cidade dar errado, chega. Não tem mais espaço para isso. E é também papel de cada um de nós, quando alguém fala mal de Taquari, está falando mal da nossa casa. Nós temos que defender. A nossa cidade não é perfeita? Não é, talvez nunca vá ser. Tem problema? Óbvio que tem problema, né? Mas se alguém fala do time da gente, né? O Inter foi rebaixado, eu defendi o Inter, que sou colorado. Quando o Grêmio foi rebaixado, já foi mais de uma vez por sinal, e quando foi, inclusive, subiu para a Série A no tapetão, né? Os gremistas defendiam o Grêmio, mesmo sendo subindo para a Série A no tapetão. Então aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, a gente tem que defender. E é assim que a gente tem que fazer com a nossa cidade. E óbvio, momentos que nem esse, que nem outros, vem aqui, faz a crítica, faz a pergunta, né? Enfim, dá sugestão para a gente melhorar cada vez mais. Vamos lá, me perdi aqui nas perguntas, deixa eu ver. O Diego pergunta aqui para nós: previsão de tapar os buracos do quebra-mola na descida da ABB, que está bem complicado. A qualquer momento, tá, Diego? Já, a Secretaria de Obras já foi orientada para fazer isso, tá? Então, amanhã, depois de amanhã, enfim, logo em seguida, aqueles buracos ali vão ser tapados, tá? A Silvana está pedindo aqui para nós a transferência da filha dela da creche Nossa Senhora das Graças para a creche Vó Laura, porque ela mora mais perto, mora na frente, segundo ela aqui e tal, né? Vou aproveitar, Silvana, a tua pergunta para dizer aqui para todo mundo ao mesmo tempo. Nossas creches têm um grave problema, não é a nossa, é do Brasil inteiro. Nós não temos ingerência na ordem da fila. Nós temos gente rica na cidade, rica, e digo aqui com a maior transparência do mundo, rica na cidade, que está com os filhos na creche do município, que é de graça, da merenda escolar, da uniforme, da material, que deveria ser só para quem não tem condições. Né? Nós temos vários casos de pessoas que poderiam estar pagando creche particular, que estão nas creches do município, e nós temos pessoas que estão na lista esperando e que não têm condições de pagar. O problema é que nós não temos a ingerência nisso. Senão vem uma ordem lá da promotoria, vem uma ordem da defensoria, do judiciário para a gente botar. Como a lei diz que todo mundo tem direito igual, a gente não pode escolher. E aí acaba ocasionando problemas como esse teu. Porque quando a vaga abre na creche A, B ou C, nós temos que botar lá. E aí depois para transferir, só se a gente conseguir uma troca. Então, Silvano, o que a gente pode tentar para ti aqui é uma troca. Então tu tem que vir aqui na Secretaria de Educação ou tu mesmo conversar com alguma mãe da Vó Laura para a gente tentar viabilizar uma troca, porque é o único jeito. Infelizmente a nossa lei, que é tão, a lei, né, no país que é tão ruim para algumas coisas, para outras ela é boa demais. Se a gente vivesse na Suíça, eu concordo que todo mundo tivesse creche de graça. Mas, na minha opinião, deveria ser prioridade quem ganha menos primeiro, mas não é assim. Como volto a te dizer, tem gente que é funcionário concursado de banco aqui na cidade, por exemplo, e que tem filha nas creches do município. Na minha opinião, não tinha que estar. Eu, Maneco, não botaria os meus filhos em creche do município com o salário que eu ganho hoje. Né? Eu tenho que pagar particular. Eu ganho um pouquinho a mais, eu tenho que pagar particular para dar lugar para quem ganha menos. Só que tem gente que não pensa assim e acaba ocupando lugar de outros que mereciam muito mais. Né? A gente já fez o apelo, enfim, não resolve. E nesse caso da vaga, a gente não tem como escolher a creche. E aí, nessa situação, só uma troca. Mas vem aqui na secretaria, conversa com a Ana Paula, conversa com a Lisiane, né? Para ver se a gente consegue te ajudar aí a fazer essa troca. Vixe. Bastante pergunta aqui, gente. Vamos lá de novo. O Gabriel aqui, né? Diz para nós que está um caos no governo federal, um caos no governo estadual e dando parabéns para nós porque a gente está conseguindo fazer várias coisas aqui no município. É verdade, Gabriel. Eu, nos meus 38 anos de vida, ia dizer 37, mas já estou com 38, eu não me lembro de nós ter vivido uma crise tão grave no país. Uma crise econômica, né? Uma crise política e uma crise, né? Para o futuro do nosso município, do nosso estado da União. Nós estamos vendo dia após dia o nosso país ser vendido, todas as nossas riquezas ser vendidas para o exterior, inclusive aquelas que iam financiar a nossa educação e a saúde, como o pré-sal, por exemplo, que ia vir dinheiro para nós, para os nossos municípios, né? E a gente está vendo isso ser vendido a cada dia. Todos os programas que eram para os mais necessitados estão sendo encerrados ou diminuídos. O Mais Educação, por exemplo,
Então, quem não viu aqui a nossa banda, por exemplo, das escolas tocando já em apresentação nossa, né? A banda Timóteo Junqueira, a banda Oswaldo Ferreira Brandão, o governo federal cortou, porque para o governo federal esse tipo de investimento para eles é despesa, né? Então é um problema grave mesmo que nós estamos passando, tá? A Vera dá os parabéns para a nossa administração e pergunta se tem alguma previsão de melhorias na rua de Getúlio Vargas, na praia. Aí ela dá os exemplos, né? Calçadas na rua e iluminação que está muito ruim, né? Bom, a iluminação a gente pode olhar, tá, Vera? Mas calçada é responsabilidade do morador, não é da administração. A calçada é responsabilidade do dono do terreno. Então, se tu quiser mandar para nós, aí pode ser por mensagem, pode ser na ouvidoria ali anônimo, qual a calçada que está com problema, a fiscalização bate lá amanhã. Então nos ajuda aí, mande para nós, não é só tu, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, manda para nós aí quando tiver esse tipo de calçada com buraco ou terreno sem calçada, manda para nós que a gente pede para fiscalização e lá ver. A Edi João pergunta para a gente, que ela leu no jornal, que precisa ter ensino médio para trabalhar na ZANC. Mas assim, quero saber se é mesmo isso, se ela precisa trabalhar ou não. Bom, não necessariamente precisa ter ensino médio, tá, Edi? O que a gente está dizendo para todo mundo? Até analfabeto pode vir se cadastrar. Tem que vir se cadastrar. Porque nós, a partir do cadastro, vamos dar os cursos para todas aquelas pessoas que tiver a oportunidade de trabalhar na ZANC. Então o primeiro curso é esse, telemarketing. Se precisar, nós vamos dar um EJA para as pessoas fazer o segundo grau. Se precisar, nós vamos dar curso de informática para quem ainda não tem. Então, conforme a necessidade, nós vamos fazer. Por isso que o cadastro é importante. O cadastro é muito importante. Quer trabalhar na ZANC e é analfabeto, infelizmente a pessoa não teve oportunidade. Vem aqui, a gente ajuda a preencher e nós vamos trabalhar para a pessoa poder buscar a vaga de emprego. Se ela não entrar na primeira seleção, que vão ser de em torno de 400 funcionários, ela vai poder entrar na segunda, na terceira, na quarta. Né? Porque a perspectiva é a gente passar de 800 funcionários na ZANC. Então, se não der na primeira leva, entra na segunda. Então, tem que vir fazer o cadastro e a gente vai podendo qualificar todo mundo, né? E se, inclusive, a qualificação, se por acaso não for selecionado na ZANC, vai poder disputar a vaga em outros lugares, né? O importante é aproveitar a oportunidade para ir se qualificando. Então, no teu caso, Edi, te cadastra aqui, vem participar com a gente, que de um jeito ou do outro a gente vai te qualificar para te poder, se não disputar a vaga na ZANC, vai disputar em outros lugares depois, tá? A Joyce, prefeito, precisamos de investimento no salário dos professores. Nosso salário deveria se igualar ao do Triunfo. Joyce, faço uma promessa aqui para ti. O dia que o orçamento de Taquari for igual ao de Triunfo, e eu, porventura, for o prefeito, eu pago o salário do professor de Taquari 10 vezes mais do que é hoje. Não é 3, eu pago 10 vezes mais. O orçamento de Triunfo, ele, se eu não me engano, ele gira em torno de 380 milhões por ano. O nosso aqui é 60, Joyce. Então, não dá para nós fazer essa comparação. Isso eu te garanto. Se Taquari tivesse o orçamento de Triunfo, nós aqui em Taquari seria a Suíça brasileira. Isso vocês podem ter certeza. O salário de professor ia ser 10 vezes mais do que é. 10 vezes mais. Tá? Então, é um problema financeiro. Hoje não tem como nós aumentar o salário do município. E está falando aqui para ti um filho, neto de professor, sobrinho de professor. Né? E ninguém mais do que eu queria aumentar salário. Bom, só que se o pré-sal não tivesse sido vendido, que era o plano do governo federal, se o pré-sal não tivesse sido vendido, nós, num curto espaço de tempo, ia conseguir atingir o piso do professor. Então, aquelas ações que são tomadas lá em Brasília e que tiram recursos dos municípios, elas refletem no nosso dia a dia. Né? Então, infelizmente, num futuro a curto e médio prazo, é impossível aumentar o salário naquilo que o professor merecia, e ainda mais comparar a Triunfo, que ganha, que tem um orçamento ali. Triunfo, por exemplo, tem um orçamento maior que de Caxias, se não me engano. É o 5º ou 6º orçamento do Estado. Então, municípios enormes, como São Leopoldo, por exemplo, tem um orçamento menor que o de Caxias, que o de Triunfo. Então, é uma comparação absoluta. Agora, eu comparo o nosso governo de Triunfo, respeitando, obviamente, quem está administrando lá. Eu comparo. O que nós fizemos aqui com esse orçamentozinho pequenininho que a gente tem, com diversos outros municípios aí que tem o orçamento muito maior do que o nosso. Tá? Então, infelizmente,
concordo com o teu pedido, é merecido, ainda mais professor de Taquari. Os professores de Taquari são um exemplo para todo o estado do Rio Grande do Sul. E eu não canso de dizer, todo professor do nosso município já ouviu dizer isso, né? Se tem alguma coisa que eu tenho orgulho é da Secretaria de Educação da nossa cidade, do trabalho que a gente tem feito e da garra e da qualidade dos professores que nós temos, da direção das escolas, que nunca traz uma incomodação aqui para nós, só traz solução. Mas, infelizmente, essa questão do salário é um pepino enorme e só tem um jeito de nós poder aumentar salário de professor no município, que é o governo federal repassando mais recursos para os municípios, que deveriam vir do pré-sal. Como o Temer vendeu o pré-sal a preço de banana para os Estados Unidos e para as empresas da Europa, eu não sei se num futuro tão próximo nós vamos ter dinheiro para poder aumentar o salário do professor. Infelizmente. Deixa eu ver aqui. Adriana, lá prefeito, a estrada prometida no bairro Praia, que tá só capim, o pessoal tá perdendo a esperança. Adriana, eu não tenho como te responder, porque no bairro Praia tem dezenas de ruas. Assim que possível, tu manda para nós aí qual é a rua para ver se ela tem alguma previsão de calçamento ou não. Né? Então manda pra gente sem dizer o nome da rua, eu também, inclusive não sei nem se eu prometi, porque eu não sei qual é a rua. Tá? Então assim que possível, manda aí por mensagem, pode mandar pro meu Facebook, enfim, né? Se eu não conseguir te responder hoje, a gente manda pra ti depois. Qual é a rua aí, que se tem alguma previsão ou não, tá? O Thiago diz aqui que está feliz com a nossa gestão. O mesmo que já fez 2 perguntas, né? Thiago, porque aqui no final ele começa. Está feliz com a nossa gestão, né? Que só vai fechar em 2020 com o Estado de Ouro, e que a nossa cidade tem uma maior atenção para os animais abandonados. Thiago, eu não tenho dúvida, né? Até porque eu tenho animais, minha esposa, enfim, né? Tu sabe disso e diversas pessoas sabem. Eu não tenho dúvida que nós temos que dar atenção muito maior do que a gente já dá. Isso eu não tenho dúvida, mas não tenho dúvida nenhuma, né? O problema é de realidade financeira. Tudo aquilo que é possível para a gente e que não tem envolvido recurso, a gente tem procurado fazer, o que tem envolvido pouco recurso, né? Mas o grande problema nosso hoje é financeiro mesmo, né? Não tem como a gente poder avançar, por exemplo, nas castrações, que a gente gostaria de avançar, né? Muito. A gente não tem como avançar nisso porque a gente tem uma dificuldade enorme financeira. Quem sabe ali na frente se melhorar, mas não há tanto que no passado, não muito longe, há 2, 3 anos atrás, nós fizemos aqui, eu não quero errar, eu não me lembro mais se foi 300 castrações ou 200, eu não me lembro mais, né? 10 ou 20 mil reais que a gente gastou aí para fazer castração. É que hoje não tem esse dinheiro sobrando, então a gente tem dificuldade, tá? Mas pode ter certeza, concordamos 100%. O Valmir aqui diz, mas muita gente continua saindo de Taquari para poder trabalhar, infelizmente. Valmir, concordo contigo, não é à toa que eu estou com esse cabelo branco, não é à toa que eu estou careca, porque eu disse que eu não ia descansar enquanto a gente não resolvesse o problema do emprego em Taquari, né? Demorou um pouquinho, mas nós estamos resolvendo. A hora que a ZANC abrir, Valmir, tu pode ter certeza que nós vamos resolver. Tu pode ter certeza que o município de Taquari, no ano 2018, vai ser o município que mais vai gerar emprego no estado do Rio Grande do Sul. Anota aí, não precisa anotar porque está gravado, né? Depois só vem aqui no Facebook. Nós vamos ser o município que mais vai gerar emprego no estado do Rio Grande do Sul no ano 2018. Se o emprego fosse fácil de resolver aqui em Taquari, os outros tinham resolvido, porque desde 1999 não se instala uma grande empresa aqui em Taquari. O problema que eu sempre digo é que nós não nos preparamos para gerar emprego. Nós passamos 15 anos de 2000 a 2013, 2012, parado no tempo, que na nossa cidade de prefeito só dizer que não, e não preparou a cidade para ter emprego. Não tinha lei de incentivo, não tinha área de terra, não tinha curso de qualificação, não tinha creche para os funcionários das empresas, não tinha posto de saúde, não tinha. Né? Só tinha não. Né? E a gente preparou a cidade, organizou a cidade, aprovamos lei de incentivo, botamos a cara na rua para divulgar o município, nos expomos, assumimos compromisso, inclusive correndo risco, né? Risco político, por exemplo. Tu acha, Valmir e todos que estão nos assistindo, vocês acham que eu não tenho pressão aqui, eu e o André, por ter cortado o secretário, ter cortado o CC? A cidade é pequena, você sabe a pressão que a gente toma, né? Tem diversas pessoas que deveriam estar trabalhando aqui com a gente precisa e não estão. Né? Por quê? Porque a gente priorizou pagar 6 milhões de reais para reformar o IDESC e poder botar a ZANC lá gerando 800 empregos em Taquari, direto, fora aquilo que foi refletir na cidade. Então, Valmir, eu quero a partir do ano que vem poder dormir tranquilo. Eu ainda não consegui nesses 5 anos, mas a partir do ano que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir dormir tranquilo, porque nós vamos ser a cidade que mais vai gerar emprego no Rio Grande do Sul.
O Kelvin pergunta se a prefeitura tem algum incentivo para o transporte de quem estuda fora do município. Não tem, Kelvin. Não tem justamente por não ter dinheiro. Tá? A gente tem feito das tripas o coração para manter aqui na cidade o transporte 100% para os alunos, como eu disse antes. Né? Em Porto Alegre se cortou merenda. Vocês devem ter visto a manchete que diminuiu a carne da merenda dos alunos para economizar. Em Lajeado se diminuiu o transporte. Né? E aqui em Taquari nós aumentamos a merenda, nós aumentamos o transporte, nós estamos dando uniforme, nós estamos dando material escolar, nós compramos livro, nós estamos investindo nas escolas porque para nós a educação é prioridade. Tá? Então, para fora do município, infelizmente, a gente não consegue alcançar porque não tem dinheiro mesmo. Vamos ver aqui. Bianca Pérez, a Timóteo Junqueira, tem previsão para as obras retornarem e acabarem? Bianca, eu respondi para um morador esses dias da Timóteo que me perguntou. Eu nem tenho coragem de cruzar na Timóteo Junqueira, só vou botar os pés de novo quando a obra começar. Porque eu tenho vergonha da demora que aquela obra está levando. E em que pese não ser culpa nossa. Tá, Bianca? Não é culpa nossa. Primeiro a obra começou e o governo federal não pagou. E a empresa parou. A empresa não quis retomar a obra. Nós tivemos que rescindir o contrato. Aí, bom, como a gente rescindiu, a gente aproveitou para resolver um erro nosso, que a gente fez a rua muito curta. E agora ela foi ampliada de novo. Então a gente refez o projeto. A Caixa já aprovou esse projeto. E agora nós vamos ter que licitar de novo. Então eu não vou te dizer um prazo, né, mas a obra vai sair, isso tu pode ter certeza. Eu vou aí contigo cortar a fita dela ainda inaugurando. Tá? Vai sair, pode ter certeza absoluta. E eu fiz uma promessa para mim, eu só volto na Timóteo Junqueira o dia que essa obra começar de novo, porque eu tenho vergonha da demora que ela levou, em que pese não ser culpa nossa, volto a dizer. Né? Mas enfim, tá? A gente está aqui para isso. Tá? Agradecer aqui a Daniela, a Brenda e a Noêmia pelos elogios, parabéns que estão dando para a gente. A gente gosta de receber elogio também, é importante, né? Obrigado. A Cuca nos pergunta aqui se existe algum projeto que vai para o Pela Betânia, pois a estrada é muito ruim e tem várias pessoas que trabalham lá. Bom, Cuca, primeiro, o projeto básico tem, a obra custa em torno de 6 milhões de reais, né? E infelizmente hoje não tem onde buscar recursos para fazer essa obra. O município, obviamente, não tem como fazer. No governo federal não tem, no governo do estado, mesmo com o Dyer, né, tendo representante aqui em Taquari, a gente não conseguiu recurso para fazer esta obra, que é importantíssima para a cidade. Né? Espero que, né, a partir do ano que vem, com o próximo governo do estado, a gente consiga recursos como a gente conseguiu para o Terrados, né? Como a gente conseguiu para fazer a obra do hospital, como a gente conseguiu para o PAC, então enfim, né? Mas o projeto básico tem, a obra custa mais de 6 milhões e obviamente o município não tem como fazer, né, essa obra, que a gente sabe que é importante. Além do trabalho social que o Pela Betânia presta, tem também a questão do turismo, né, que vem muita gente de fora visitar o Pela Betânia. Eu, inclusive, me coloquei à disposição da direção do Pela Betânia, mas eles acharam por bem que não era o caminho, para a gente ir junto a Brasília e junto no governo do estado buscar esses recursos. Né? A direção do Pela Betânia, enfim, né, por alguma razão, não quis nos acompanhar, né, nesta busca aí por recursos lá para o Pela Betânia. A Eliane, que é agente de saúde, está pedindo aqui uma reunião com a gente. Pode deixar, Eliane, não vou ler toda a tua mensagem, porque ela é bem grande, né? A gente conversa em seguida. Vamos providenciar aqui o teu pedido e ver por que isso não saiu ainda também, tá? O Sidney pede uma limpeza urgente no prédio da Avenida Farrapos, que ele trabalha na Renovest. Muito bem, Sidney, pode deixar. Vamos botar aqui na nossa cronograma aqui, vamos o mais rápido possível poder fazer live. Tem razão, ali tá meio sujinho mesmo, tá? A Bia tem perguntado aqui qual é os dias que a gente tem atendido a população. Bia, nós estamos com um problema grave aqui, tá? Justamente por ter falta de gente, e eu estou fazendo muita coisa que na gestão passada não fazia. Eu faço parecer jurídico, eu ajudo em termos de referência para licitação, eu tenho que fazer correspondência, tenho que digitar projeto, eu e o André, justamente por estar com pouca gente. Então a gente está com dificuldade nisso ainda. Eu estando aqui na prefeitura, normalmente eu atendo, mas eu também tenho saído muito, ido a Porto Alegre, né, ido a Brasília, etc, etc. Então a gente ainda não conseguiu organizar isso, tá? Dá um pulinho aqui, me manda uma mensagem no Face aí que a gente combina alguma coisa para poder conversar, ou fala aqui com o pessoal que está aqui junto comigo, né, com a Ariane que está aqui, com o André, que eu tenho certeza que eles também vão te ajudar. O Alessandro pergunta, quando vão chamar os agentes de saúde aqui das Amoras? Que ele fez o processo seletivo de 2016.
Alessandro, nós vamos chamar quando o governo do estado nos pagar. Né? Não adianta a gente te chamar e não conseguir pagar o teu salário. Né? Então, quando o governo do estado honrar o mínimo de um governo, que é pagar suas contas, né? A gente espera que a gente possa te chamar, tu e tantas outras que a gente gostaria de chamar e não pode chamar porque não tem dinheiro. Né? Essa é a realidade. O governo do estado tem que nos pagar, nos deve mais de 1 milhão na área de saúde, não paga, né? Enfim, e não tem nem previsão de pagar, não dá nem bola para os municípios, pelo contrário, só tem tirado coisas das cidades e nós temos que assumir cada vez mais responsabilidade que não é nossa. Né? Então, Alessandro, se o governo do estado nos pagar, pode bater aqui no outro dia que a tua nomeação sai. Até lá não tem como a gente nomear, porque o governo do estado não nos paga. Inclusive, se tu tiver contato com algum representante do governo do estado aqui na cidade, ou enfim na Porto Alegre, nos ajuda a cobrar, porque a gente tem que cobrar daqueles deputados que fizeram voto em Taquari, do próprio secretário de saúde, do governador, né? Então nos ajuda a cobrar aí, que assim que o governo do estado nos pagar, tu pode bater aqui na minha porta no outro dia que tu vai ser chamado com certeza absoluta. Vamos ver aqui as outras perguntas. A Maria Leni nos pergunta, o recolhimento das podas, construção, caliça, etc., que é responsabilidade do município se a administração dispõe de algum lugar para depositá-los. Não. O recolhimento e o depósito de entulho, de poda, etc., é de responsabilidade de quem fez. Então, tem que contratar, não tem jeito, né? Ou ir depositar em algum dos aterros que tem aqui na cidade, que são autorizados para isso, mas que não são da prefeitura. São particulares, enfim, aí obviamente tem um custo para isso, né, que o município não tem quando assumir. O Paulo nos pergunta aqui, o Distrito Industrial, por que está demorando tanto? Está demorando tanto porque a licença ambiental está 5 anos na FEPAM, Paulo, e não tem jeito de destrinchar. A de Teutônia, Paulo, levou 8 anos para sair, saiu agora, final do ano passado. 8 anos levou para a FEPAM liberar a licença ambiental. E nós também estamos esperando a licença ambiental já há 5 anos. Já perdi as contas do número de reunião da FEPAM, de e-mail, etc, etc, enfim. Agora é se ajoelhar, orar e rezar e esperar a FEPAM nos liberar. Tá? Então, mas enfim, volto a dizer, Paulo, para ti e para todos que estão nos assistindo. Se há 10 anos atrás alguém tivesse iniciado isso, nós hoje estaríamos no Distrito Industrial, que nem aconteceu com o Teutônio. Teutônio levou 8 anos, liberou a licença agora. Né? Bom, mas a licença está liberada e eles vão ter uma vantagem em cima de nós. Se alguém algum tempo atrás, ao invés de ficar dizendo não, tivesse iniciado que nem a gente fez, né? No excelente trabalho, inclusive, do secretário Demar, que trabalhava com a gente na primeira gestão, nosso parceiro, hoje, né, nós já teríamos. Né? Então, vamos continuar pressionando a FEPAM, para assim que a licença ambiental sair, a gente continuar trabalhando para terminar o Distrito Industrial. A Jana nos faz uma pergunta aqui excelente. Quando vai terminar a creche do Parque do Meio? Acho que não vai terminar nunca, Jana, viu? Não vai terminar nunca. Ali tem um problema gravíssimo, que é uma creche que foi licitada pelo governo federal, que nós ganhamos do governo federal. Né? Não é responsabilidade nossa contratar a empresa, né? A responsabilidade nossa era só terreplanar o terreno. A empresa quebrou, deu um golpe, na verdade. A empresa deu um golpe no Brasil todo, parou com as creches no Brasil todo. Isso não é um problema só de Taquari. Só no Rio Grande do Sul foram quase 300, se eu não me engano. Tá? Nós, Taquari, foi o primeiro município no Rio Grande do Sul a entrar na justiça contra a empresa. Nós temos hoje mais de 2 milhões em multa para a empresa pagar. Ela não paga, decretou falência e, enfim, está no judiciário. Quando é que vai acabar? Nunca. Tá? Nunca. Eu, aqui na cidade, quando recebo uma ordem judicial, tenho 48 horas para arrumar uma vaga em creche. Em 48 horas, nós temos que arrumar uma vaga na creche aqui de qualquer maneira, não importa como. Agora, a empresa para terminar a creche não vai terminar nunca, está ali com multa, ninguém cobra, enfim, né? São algumas situações que a gente enfrenta aí, né, infelizmente, no nosso dia a dia. Eu acho que aquela creche não termina nunca, viu, Jane? E a gente também não pode mexer ali, não tem alternativa para fazer. Nós estamos hoje fazendo a da Lelvin Faller, que está quase pronta, e a da Colônia 20, que está andando, e é com essas duas que nós vamos trabalhar para aumentar aí mais 250 vagas na cidade, fora as mais de 250 que a gente já aumentou, né, nas creches que a gente organizou no município. Vamos ver aqui. A Silvana pergunta quando vai ser aumentada as fichas dos médicos para as agentes de saúde das Amoras. Silvana, não vai precisar ser aumentado porque vai ter médico aí nas Amoras. Né? Tenho certeza que tu nunca imaginou isso, né, desde que tu nasceu. Que ia ter um posto de saúde nas Amoras, 300 metros quadrados, com médico, dentista, enfermeira, técnico de enfermagem. Até o meio do ano vai estar aí.
Então já esperamos até hoje, vamos esperar mais um pouquinho, até o meio do ano nós vamos inaugurar o posto aí, não vai ter mais problema de ficha com médico, pode ficar bem tranquilinho, tá? Agradecer aqui a Beth Sibel e a Luciana pelos elogios pra gente, obrigado mesmo, do fundo do coração, né, pelos elogios, e aproveitar aqui a nossa audiência para lembrar de novo, né, até domingo, os cursos de qualificação da ZANC, para fazer o cadastro, tem muita gente que ainda não fez, então até sexta-feira na prefeitura, no CDL, nos sindicatos comerciários, no Câmara de Vereadores e no final de semana, sábado e domingo, na Câmara de Vereadores, passem a informação para todo mundo, para a gente poder fazer o cadastro do maior número possível de pessoas, porque é a grande notícia desse ano, sem dúvida nenhuma, depois da inauguração de Aterrados, os empregos na ZANC, que é a maior notícia aí para mim, dos meus 38 anos aí de vida aqui na nossa cidade. O Felipe pergunta aqui para nós, pagamentos precatórios sai esse ano? Depende qual precatório, Felipe, porque todo ano nós pagamos aqui precatório. O ano passado foi mais de R$1 milhão que nós pagamos em precatório. O que é precatório? Dívida dos outros governos que ficou para a gente pagar. O ano passado, Felipe, nós terminamos de pagar, aproveitando a tua deixa aqui, nós terminamos de pagar uma dívida feita em 2001, de maneira absolutamente irresponsável, uma dívida que sem prazo para terminar, corrigida pela taxa Selic, que é uma taxa volátil, e que tirava do nosso repasse aqui do nosso caixa quase R$200 mil por mês. Ficou isso até o ano passado, descontando-se para nós. Nós ficamos 3 anos brigando com a Receita, indo lá, refazendo o cálculo, e o ano passado conseguimos terminar de pagar essa dívida. Ou seja, hoje nós estamos parcelando o investimento que é a obra da ZANC. Antes, na cidade de Taquari, se parcelava dívida que não tinha retorno nenhum, era dinheiro atirado fora na janela, né? E que a gente não sabe até hoje para onde é que foi esse dinheiro do INSS, do FGTS, que na época ninguém pagou, né? Então são ações que muitas vezes as pessoas não ficam sabendo, né? E a gente também tem culpa por não divulgar direito, tá? Que acabam prejudicando a nossa cidade. E os precatórios nem se fala, né? Nós esse ano vamos pagar de novo, agora não sei se é o teu, porque tem uma lista aqui e a gente é obrigado a seguir a ordem, porque é a justiça que determina a ordem de pagamentos precatórios. E outra coisa que a gente fez também, que era um absurdo, né, que era o dinheiro que se colocava na Rádio Açoriana, né, teve governos que chegaram a gastar mais de R$150 mil por mês na Rádio Açoriana, então só faz o cálculo nos últimos 15 anos quanto é que gastou. Nós já fechamos o jornal e vamos fechar a rádio também. Vamos vender a rádio, botar dinheiro no caixa do município e vamos fechar ela, tá? Porque o município não tem que ter rádio. Eu sei que tem gente que não vai gostar, enfim, bom. Mas nós temos que fazer aquilo que é melhor para a cidade. Não é o que é melhor para o Maneco, não é o que é melhor para o André. Nós temos que fazer aquilo que é melhor para a cidade, né? E sem pensar na próxima eleição. Obviamente, se pensar na eleição, eu queria ter uma rádio para poder divulgar as coisas da cidade, óbvio, né? Mas nós temos que pensar no futuro da cidade. No futuro da cidade. Né? Como o Paulo nos perguntou aqui no Distrito Industrial. Na eleição que passou, nós somos criticados porque nós prometemos o Distrito Industrial e ele não saiu. Só que os mesmos que nos criticavam, quando estavam no governo, não fizeram. E se eles tivessem iniciado lá, hoje estaria pronto. Né? Então a gente tem que parar, Taquari tem que parar, nós todos, cidadãos de Taquari, nós temos que parar de só pensar no ali na frente. E planejar o futuro da cidade, fazer coisas que são para todo mundo. E de saber que às vezes a gente tem que fazer algum sacrifício, que nem nós estamos fazendo agora, de ter um secretário só, de ter 80% menos CC, de ter dificuldade de fazer uma obra, de botar um cano, de trocar uma lâmpada. Nós estamos tendo dificuldade para isso, em troca de algo que o retorno vai ser enorme para a cidade, que é gerar 800 empregos, sem contar no imposto que vai retornar e no dinheiro que vai circular. Né? Então, o sacrifício às vezes é necessário para a gente poder avançar no futuro, que nem a gente faz na nossa casa. Né? Quando a gente quer fazer uma viagem e não guarda dinheiro, e deixa de ir jantar fora, quando a gente quer construir uma casa nova, a gente não financia na caixa e deixa de trocar o carro ou vende o carro para poder comprar a casa, é assim que a gente tem que fazer na prefeitura, também não é diferente. Né? Aqui não é diferente, é assim que a gente faz. A gente faz igual na nossa casa que a gente tenta fazer. Né? Sacrificando uma ponta para poder ganhar na outra e assim a gente ir avançando para aquilo que é a prioridade. Né? O Kevin aqui faz uma denúncia para nós, né, dizendo que ele já viu pessoas utilizando veículos do município em benefício próprio. Bom, Kevin, não só nesse caso, como em qualquer outro, 100%, mas 100% das denúncias, não vou nem dizer denúncia, 100% das fofocas que chegam aqui para nós, ou pela ouvidoria,
ou pelo Facebook, ou protocolado aqui na prefeitura, ou do jeito que a informação chegar para nós, 100% nós abrimos sindicância. Nós temos aqui hoje mais de 100 sindicâncias tramitando nesse momento na prefeitura. Nós já demitimos 4 funcionários, fora as outras penalidades de advertência, suspensão, cortar salário, mas 4 foram demitidos por má conduta no serviço público. Né? Nunca aconteceu isso na história de Taquari, 4 funcionários em 4 anos ser demitido. E nós, tenho certeza, pelas sindicâncias aí que estão tramitando, vai ter mais gente sofrendo penalidade. Então, todas as denúncias que tiver, não só de uso de veículo, pode ter de funcionário não cumprir horário, de funcionário desviar alguma coisa da prefeitura, de tratar mal as pessoas, enfim, funcionário público, servidor público, o nome já diz, é um servidor que é público, então tem que servir a todos, e bem. Se não gosta de ser servidor público, tem que trabalhar em outro lugar, né? Vai para a iniciativa privada, aqui tem que gostar. É óbvio que nem tudo a gente consegue enxergar, então vocês têm que nos ajudar denunciando, não tem outro jeito, tem que denunciar. Tem que denunciar obra irregular, tem que denunciar terreno que não tem calçada, tem que denunciar funcionário que não trabalha direito, tem que denunciar funcionário que usa as coisas da prefeitura para benefício próprio, tem que denunciar. Não tem outro jeito, porque é o único jeito da gente poder abrir o processo, ter conhecimento do fato, abrir o processo e tomar as providências, né? E isso eu garanto que nós vamos abrir sempre. Inclusive é simples. Se denunciar, por exemplo, pela ouvidoria, recebe um número de protocolo que depois tu pode, inclusive, ir acompanhando o processo, né? Pela nossa página da internet, que inclusive, a nossa página da internet, inclusive recebeu nota 10 como a mais transparente do Rio Grande do Sul, junto com o município de Rolante, pela CGU, que é a Controladoria Geral da União. O município de Taquari recebeu nota 10 pela sua transparência, né? Então, faz a denúncia que eu garanto que nós vamos apurar. Vamos lá. A Valéria pergunta, quando vai ser chamado o pessoal do último concurso? Não sei, Valéria. Tem diversas funções que nós deveríamos chamar, a gente não chama porque não tem dinheiro para pagar. Nós estamos chamando hoje só aquilo que é obrigatório para a gente chamar. A falta de um professor, a falta de algum servidor que se aposenta, mas naquilo que não é absolutamente obrigatório, nós não estamos chamando porque não tem dinheiro. Não adianta chamar e não conseguir pagar. Nós precisamos de mais fiscal, nós precisamos de mais engenheiro, nós precisamos, né, de mais agente administrativo e não estamos conseguindo chamar porque não tem dinheiro. Então a gente tem que se virar com aquilo que a gente tem, tá? A Fernanda manda aqui para nós e com a pergunta dela, com a frase dela, eu vou encerrar, né? Porque já são 9h05, você já deve ter cansado também de estar, né, me ouvindo aí, me aguentando. E tem jogo do Grêmio, daqui a pouco eu tenho que secar, tá? A Fernanda pergunta para nós. Ela, na verdade, fala assim, Maneco, quero serviço. Fernanda, quer serviço? Cadastro até domingo na ZANC. Não vai trabalhar quem não quiser. Em menos de um ano vai ter mais de 800 vagas de emprego na cidade. Além das 800 que vão abrir direto na ZANC, vai ter os reflexos na loja, que vai vender mais, no mercado, que vai vender mais, na lancheria, que vai vender mais, né? Então, Taquari depois da ZANC vai ser assim, Taquari antes da ZANC e Taquari depois da ZANC. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Então, Fernanda, vem aqui fazer o cadastro, frequenta os cursos. Se não for chamado na primeira leva, vai ser chamada na segunda. Se não for na segunda, na terceira, enfim. O importante agora é todo mundo se preparar para disputar as vagas, tá? Então, não é nenhum município do Rio Grande do Sul que no ano 2018 vai gerar os empregos que nós estamos gerando, gente. Isso é um troço inacreditável para a história de Taquari. E eu sei que tem gente que está nos assistindo que não acredita ainda, né? A única coisa que eu peço, assim como duvidaram que o aterrado ia sair, assim como duvidaram que o PAC, lembra do PAC do Zé Luiz, que, né, tinha gente dizendo que não ia sair? Assim como duvidaram que o PAC do Zé Luiz não ia sair, e assim como duvidaram de tantas outras coisas da gente, eu já estou acostumado, não me preocupo mais. Eu tenho a certeza que eu e o André, que a gente anuncia uma coisa, a gente sabe que está anunciando, e que elas podem demorar um pouquinho, pode o prazo não ser aquele que a gente imagina, mas que elas vão cumprir. A ZANC vai gerar tanto emprego na nossa cidade, que se Deus quiser, nós vamos ter que importar gente para vir trabalhar aqui, tá? Duas coisas aqui, aproveitando. A Fernanda também, Fernanda Espíndola, Maneco, tem que botar mais policiais na rua. Concordo 100%, Fernanda. Eu não tenho dúvida que tem que botar mais policiais na rua. Se eu pudesse, Maneco, prefeito de Taquari, pudesse contratar policial, pudesse contratar gente para investigar crime, pudesse andar com guarda municipal, né, que tivesse condições de pagar. Se nós pudéssemos fazer isso, investigar, aprender, nós faríamos, não pode.
Isso é uma atribuição do governo do estado. Então, policial em Taquari só tem um lugar que tem que cobrar, que é do governo do estado. Eu tenho uma pilha aqui, que o André tirou aqui agora para limpar a mesa e ficar mais bonito para fazer a transmissão ao vivo, né? Vai ter uma pilha ali de ofício que a gente já fez com o governador, com o Casa Civil, com o secretário de Estado. Eu duvido outro prefeito no Rio Grande do Sul que tenha feito mais reunião com o secretário de Segurança no Rio Grande do Sul do que eu, nos últimos 2 anos. Duvido. Já fui lá mais de 10 vezes com o secretário. Mais de 10. Para falar de policial, para falar de bombeiro, para falar de câmara de vigilância. Então não tem o que fazer. Segurança é com o governo do estado. Nós fizemos tudo que a gente pode que está ao nosso alcance. Agora, né? E infelizmente eu não posso botar policial na rua. Primeiro que não tem dinheiro, segundo que o município não tem permissão para isso. Segundo a legislação é do governo do estado. Então o governador tem que assumir. Se tu puder nos ajudar, manda mensagem para a Secretaria de Segurança, manda mensagem para o governador, manda mensagem para os deputados que fizeram voto Taquari e tem que brigar mais pela nossa cidade. Tem alguns que estão deixando a desejar e não estão brigando pelo nosso município e provavelmente agora em outubro vão aparecer de novo. Né? Então, enfim, isso tem que ser da cidade todo mundo cobrar. Infelizmente a prefeitura não tem como contratar policial, bem que eu gostaria, mas não tem como. Tá? Então, eu sei que ficou alguma pergunta para trás aqui, gente, mas nós já estamos a 1h15 aqui, eu tenho certeza que ninguém aguenta mais ficar nos escutando aqui. Né? Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que deram essa, acho que foi a audiência recorde hoje no nosso ao vivo. Daqui uns 15, 20 dias a gente volta de novo. As perguntas que a gente não respondeu, manda pra gente aí, aqui no meu Facebook, no Facebook da Prefeitura, enfim. Né? Esse diálogo, essa transparência tem que ser constante pra gente melhorando cada vez mais. Né? Pode ter certeza absoluta que ninguém mais do que eu e o André e a nossa equipe está se esforçando para poder atender tudo aquilo que vocês nos mandaram aqui e tantas outras coisas que provavelmente cada um de vocês tinha para nos falar, para nos pedir, né? Enfim, para sugerir e que a gente não deu tempo para todo mundo. Pode ter certeza absoluta, ninguém mais do que nós trabalha por esse município, pode ter igual, mas mais do que nós não, e nós vamos continuar assim até o último segundo que nós estiver aqui, sentado nessa cadeira, caminhando para essa cidade, para a gente poder fazer a nossa cidade cada vez maior e melhor. Nos ajudem, uma cidade que nem a nossa só vai crescer e desenvolver quanto mais unida a gente tiver e quando a gente pedir, quem fala mal da cidade cala a boca. Né? Quem quer fazer crítica e quer contribuir para a cidade se desenvolver, tem que fazer que nem vocês fizeram hoje. Mandar mensagem aqui, mandar no bate-papo, vir aqui no gabinete, ir na Câmara, é assim que a gente ajuda a cidade a construir. E não ficar torcendo para as coisas dar errado, né, como tem algumas pessoas que fazem na nossa cidade e depois ainda querem, né, dizer que, enfim, né, vir disputar para administrar. Quem torce para a cidade dar errado tem que se mudar da cidade. É simples. Tá? Posso criticar, isso sim. Posso sugerir, com certeza absoluta, tem que sugerir. Mas a crítica é construtiva, aquela para a cidade dar certo, não ficar torcendo para as coisas dar errado. Taquari não tem mais espaço para isso, a nossa cidade tem que crescer, tem que se desenvolver. Está tendo uma oportunidade de ouro com a vinda da Zanc para a gente dar um salto econômico na nossa cidade e poder avançar cada vez mais, melhorar nosso orçamento. Podem ter certeza absoluta que nós vamos ainda ter muita notícia boa para dar esse ano. Podem ter certeza absoluta disso. Nós estamos trabalhando muito para apresentar mais surpresas aí para nós até o final do ano. Podem ter certeza disso. Tá? Então, encerrando aqui, nosso 13º salário sendo pago antes do dia 1º de maio, aumento de 2% ainda para os funcionários, né, aqui do município, uma demonstração de como a gente está gerindo as coisas, as contas públicas com muita responsabilidade, com muita transparência, né, com muito esforço, obviamente, para a gente poder produzir cada vez mais conquistas aqui no nosso município. Obrigado, gente, mais uma vez pela audiência de cada um de vocês. E se Deus quiser, em 15, 20 dias a gente volta de novo, vamos anunciar. Nos ajude a divulgar, nos ajudem a participar com a gente aqui, para a gente, quanto mais pessoas der palpite, quanto mais pessoas ajudar, mais fácil a gente consegue achar soluções criativas que a gente precisa no meio dessa crise. Boa noite para todos vocês, mais uma vez, e muito obrigado.